O Senhor Jesus Cristo abençoe a todos. Graça, misericórdia e paz esteja presente na vida de cada um. Por volta do século XVIII, na Inglaterra nasceu um homem chamado John Wesley. Este homem era filho de pais cristãos. Ele foi instruído no caminho do Senhor desde a sua infância. Era alguém que temia a Deus, que se esforçava para agradar ao Senhor. Cresceu, se tornou adulto, transformaram este homem num ministro do Evangelho e enviaram este homem para os Estados Unidos para que ele fosse pregar a uma pequena congregação. Quando ele estava de viagem da Inglaterra para os Estados Unidos, houve uma grande tempestade no mar. Uma tempestade tão forte que ele pensou que ia morrer naquela viagem. Enquanto ele estava com medo de morrer, ele ouvia um grupo de pessoas que cantavam no convés do navio. Esse pequeno grupo de pessoas eram pessoas que haviam nascido de novo, conhecidos como os moravianos. E ele ficou impactado com aquela experiência, onde ele estava com tanto medo de morrer, e no mesmo ambiente onde ele estava, um grupo de pessoas sem medo da morte. Ele começou a questionar a si mesmo: o que estas pessoas têm que eu não tenho? Chegou nos Estados Unidos, pastoreou uma pequena congregação, ficou lá há alguns anos, pregando o Evangelho, sem nunca ter nascido de novo. Depois de algumas confusões que ocorreram nesta congregação, ele então retorna à Inglaterra. E esta dúvida que estava na mente dele não cessava. O que aquelas pessoas tinham que eu não tenho? Por que aquelas pessoas não tinham medo de morrer e eu estava com medo de morrer? Um dia ele foi convidado para participar de uma reunião muito simples. Uma reunião tão simples que a pessoa que conduzia a reunião nem sequer era um pregador do Evangelho. Ele abriu um livro, e esse livro era um comentário da carta de Paulo aos Romanos. E então, aquele homem fez uma leitura muito simples, dizendo que o homem é salvo pela fé em Cristo Jesus. Nesse momento, estas palavras entraram em seu coração como nunca tinham entrado antes. Em sua mente ele já sabia que a salvação ela era pela fé, mas ele mesmo não era salvo. Ao ouvir aquela leitura de um livro, um comentário da carta de Paulo aos Romanos, as palavras entraram em seu coração. Ele creu e nasceu de novo. Depois de nascer de novo, ele começou a percorrer todas as congregações onde ele tinha espaço para pregar, e a sua pregação estava focada numa coisa apenas: dizer às pessoas a necessidade de nascerem de novo. Em todos os lugares por onde ele passava e pregava essa mensagem, era a primeira e a última vez, porque os crentes se enchiam de raiva, de ódio, de indignação, por ouvir alguém dizer a eles que eles precisavam nascer de novo. Eles acreditavam que já estavam salvos. Eles acreditavam que já tinham nascido de novo. Eles acreditavam que já tinham Jesus. Como assim? Aparece alguém estranho diante de nós e olha nos nossos olhos para dizer que nós precisamos nascer de novo. Ele foi rejeitado em todas as congregações por onde ele pregava a necessidade do novo nascimento. Nesse mesmo tempo,
nesse mesmo país, na Inglaterra, Deus levantou um outro homem chamado George Whitefield. E ele fez as mesmas coisas que John Wesley. Ia nos ajuntamentos dos crentes, nas igrejas, e pregava a eles que eles precisavam nascer de novo. Acontecia com George Whitefield o mesmo que aconteceu com John Wesley. Foram expulsos de todas as congregações por onde passaram. George Whitefield então vai aos Estados Unidos. E lá ele vai encontrar e conhecer um pastor chamado Jonathan Edwards. E Jonathan Edwards, por décadas, pastoreou uma congregação onde ele pregava a necessidade de nascerem de novo. Décadas depois, pastoreando esta congregação, quando ela já não mais suportava ouvir que precisavam nascer de novo, eles então fizeram uma votação para que Jonathan Edwards deixasse de ser o pastor deles, e um outro irmão, que tinha coisas mais interessantes para lhes dizer, fosse alguém que iria pastoreá-los. O que há de comum nestes três nomes? Estes três homens viveram as mesmas experiências. Pregaram os mesmos ensinos. E a propósito, o mais importante deles, a necessidade de se nascer de novo. E com eles aconteceu a mesma coisa. Não suportaram. Não queriam mais ouvi-los, porque acreditavam que tinham o que nunca tiveram, e não estavam dispostos a serem advertidos de que era necessário repensarem seus caminhos, repensarem suas vidas, repensarem sua própria condição. Por fim, esses três homens começam a pregar fora dos templos, fora das igrejas. John Wesley vai percorrer mais de 300 mil quilômetros a cavalo, de vila em vila, pregando para pessoas que nunca ouviram o Evangelho. George Whitefield vai pregar em campo aberto, a todas as pessoas que de fato estavam desejosas de ouvir o Evangelho. Jonathan Edwards vai terminar os seus dias pregando para os índios nos Estados Unidos, os pele vermelhas. Sabe por que tudo isso aconteceu? Porque as igrejas onde eles pregavam não consideravam a necessidade de reverem suas vidas, de se examinarem, de aplicarem testes em si mesmos para saber se de fato nasceram de novo, ou se tudo o que têm é apenas uma experiência religiosa. Talvez você esteja perguntando: não estou aqui para uma aula de história da igreja, por que você está nos dizendo estas coisas? Estou lhes dizendo isso porque enquanto orava ao Senhor e lhe pedia orientação sobre o que devia compartilhar com os irmãos, tive um sonho. E neste sonho nós estávamos reunidos em um outro lugar. Não era este mesmo templo, era um outro templo. Era um templo maior. Havia um número maior de pessoas. E todos os irmãos estavam assentados, aguardando o início do culto. E naquela ocasião eu já estava atrasado e em cima da hora. Quando entrei pelas portas do templo, procurei me sentar na última cadeira da última fileira. No momento em que estava sentado ali, todos os irmãos viraram para mim e disseram: é você quem deve nos falar hoje. Você precisa nos dizer algo. Então, da última cadeira, eu comecei a dizer aos irmãos: você tem certeza que você nasceu de novo? Você de fato tem certeza de que está salvo
em Cristo Jesus? Você tem certeza de que é uma nova criatura? De que você está em Cristo e Cristo está em você? Enquanto fazia essas perguntas, os irmãos começaram a rir e a darem enormes gargalhadas, como se o que eu estivesse perguntando para vocês fosse uma piada contada da minha parte. E então eu não entendia o porquê daquela reação, porque de fato o assunto é sério e há urgência nele. E então o sonho terminou com uma frase muito simples para mim: os que estão rindo estão sendo entregues ao endurecimento. Acordei e desde então tenho orado ao Senhor: me ajuda a compartilhar o que o Senhor me fez ver com os meus irmãos e irmãs. Ser entregue ao endurecimento é ser colocado numa condição onde nada do que você ouve te desperta para o arrependimento. Muito pelo contrário, tudo o que você ouve só piora o seu próprio estado. Gostaria de pedir a você que aproveitasse essa noite para se examinar, se avaliar, procurar em si mesmo uma comprovação viva e real que você nasceu de novo, que está salvo, que está em Cristo. E o texto que vou utilizar para compartilhar esse entendimento com os irmãos está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Se você trouxe sua Bíblia, gostaria de pedir a você que abrisse na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Gostaria que você deixasse sua Bíblia aberta e que você examinasse as Escrituras junto comigo nessa noite e procurasse ver pela sua Escritura se aquilo que estou lhes falando tem algum fundamento, se aquilo que estou lhes comunicando é verdade, se deve ser ponderado. Segundo aos Coríntios 13, verso 5. Veja o que o apóstolo Paulo diz à igreja de Corinto: examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Senão é que já estáis reprovados. Quero analisar com os irmãos 3 termos deste verso: examinai-vos, provai-vos e o último deles, reprovados. Primeiro deles, examinai-vos. O que significa esta palavra? Uma investigação do seu interior. É você olhar para dentro de si, de ninguém mais. O que o apóstolo Paulo está orientando aos irmãos nesta primeira palavra é: examine-se, investigue-se, olhe para dentro de vocês. Com qual finalidade? Para ver se vocês permanecem na fé, se vocês estão em Cristo. Segundo termo, provai-vos. Estabelecer um teste, fazer uma experiência. Com qual finalidade? Saber se Cristo está em você. Esta palavra, provai-vos, vem de um termo que era utilizado na avaliação de metais e moedas. Era uma técnica empregada para saber se aquele metal, se aquela moeda era genuíno, era verdadeiro,
possuía valor. Se o resultado deste exame, se o resultado desta prova for não encontrar evidências de que eu estou em Cristo e de que Cristo está em mim, então o terceiro termo é desaprovados. Desaprovado é o resultado do teste, é estar desqualificado, é não encontrar nada de genuíno, de valoroso, de valioso. Em outras palavras, o exame e a prova aos quais o apóstolo Paulo direciona para a igreja de Corinto tem esta finalidade: veja se você é um cristão verdadeiro, veja se você é um discípulo de Cristo, veja se você nasceu de novo e está em Cristo. A primeira orientação que nós encontramos já é extremamente difícil para nós, porque talvez a maioria de nós nunca olhou para dentro de si e se perguntou se de fato nasceu de novo e se está em Cristo. A maior dificuldade que nós temos com examinarmos a nós mesmos é a tendência que nós temos de olhar para os outros. E todas as vezes que nós não fazemos o que deveríamos fazer, fatalmente faremos o que não devíamos fazer. Como o exemplo de Davi. No ano em que os reis deveriam sair à guerra, Davi resolveu ficar em casa. E ao ficar em casa, olhou para a mulher do seu vizinho, adulterou com ela, e depois fez um monte de coisas para tentar encobrir o seu pecado. Quando nós olhamos para os outros, nós deixamos de olhar para nós mesmos. Quando nós examinamos os outros, nós deixamos de nos examinar. Agora pense, quanta tolice há em tal ato. Quando você estiver diante de Deus, responderá apenas e tão somente por si mesmo, por ninguém mais. O marido não responderá pela esposa, os pais não responderão pelos filhos, cada um dará contas de si mesmo a Deus. Pense, todas as vezes que nós examinamos os outros, todas as vezes que nós olhamos para os outros, todas as vezes que nós julgamos os outros, quão tolos nós estamos sendo, fazendo o que não deveríamos fazer e fatalmente deixando de fazer o que devíamos fazer. Infelizmente, nós somos muito bons para ver e identificar falhas e defeitos nos outros. Que habilidade nós temos para isso? Temos olhos de águia, conseguimos enxergar um pequeno cisco no olho de alguém que está distante de nós, mas não conseguimos enxergar um poste, uma trave que está no nosso próprio olho. Quando olhamos para os outros, somos demasiadamente exigentes. Na nossa exigência para com os outros, nós coamos um mosquito. E para nós mesmos, engolimos um camelo. Deveríamos olhar para as nossas vidas, deveríamos nos examinar, deveríamos nos investigar, testar a nós mesmos. Se nós assim o fizermos, nós vamos encontrar em nós muitos motivos para nos arrependermos. Nós vamos encontrar em nós pecados dos quais nós nem sequer chamamos de pecado. Nós vamos encontrar inúmeros motivos para nos arrependermos. E mais motivos ainda para sermos misericordiosos com as pessoas que erram à nossa volta. Jesus em Mateus 5 nos diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Misericórdia precisa ser recebida, misericórdia precisa ser aprendida, misericórdia precisa ser praticada e semeada. Mas como nós vamos ter misericórdia dos outros
se nós não conseguimos olhar para dentro de nós para enxergar as nossas próprias misérias? Nós sempre temos uma palavra dura e de condenação para o erro dos outros, mas sempre fazemos vista grossa, somos negligentes e justificamos os nossos próprios erros. Um dia nós estaremos diante de Deus, e naquele dia, tudo que nós escondemos, tudo que nós encobrimos, tudo que nós dissemos cochichando no escritório, será gritado de cima dos telhados. Tudo que nós procuramos a vida inteira encobrir e esconder para que as pessoas não soubessem, porque nós tememos mais a opinião dos outros do que o julgamento de Deus, será exposto. E o que nós faremos? Será que terá valido a pena vivido uma vida inteira de máscara, escondendo o seu próprio pecado atrás do seu julgamento do pecado dos outros? Será que vai valer a pena? É certo que não. O mesmo Deus que julgará aquele a quem você julga, também julgará você. Cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. E se nós não aprendermos a termos misericórdia dos outros, quando formos julgados, não haverá misericórdia nenhuma para nós. O juízo será sem misericórdia para aqueles que não usaram de misericórdia. Sabe o que isso significa? Significa que o ato será avaliado nu e cru, sem levar em consideração nenhuma fraqueza, nenhuma limitação. Quem de nós subsistiria a um julgamento desse? Nenhum de nós. É por isso que nós precisamos olhar para nós mesmos. Quando você enxerga o estado em que você se encontra, e o nível de trevas que está o seu coração, além de se arrepender dos seus pecados e clamar pela misericórdia de Deus, você passa a ter misericórdia dos outros. Se você queria saber uma maneira de não julgar os outros, hoje ela está sendo dada a você de maneira clara. Examine-se a si mesmo. Se você se examinar, se você investigar o seu interior, se você se provar, fazer testes consigo mesmo, você vai ver que carece tanto de misericórdia quanto daqueles a quem você reprova. Por isso, meus irmãos, nós precisamos nos examinar, procurar evidências se de fato nascemos de novo e estamos em Cristo, ou se tudo o que vivemos até hoje foi uma experiência religiosa. Veja, John Wesley foi criado por pais cristãos, se tornou pastor, pastoreou e pregou o Evangelho e não havia nascido de novo. A maior necessidade que hoje existe dentro das igrejas é de que os crentes, os que se dizem crentes, nasçam de novo. A maioria dos que são membros de igreja nunca tiveram uma experiência real e genuína de serem nascidos de novo, gerados de novo. Eles não estão em Cristo e Cristo não está neles. E o que há de pior é viver acreditando que tem o que nunca teve, quando na verdade nós devemos nos examinar, olhar para dentro de nós e perguntar: o que existe de Jesus em mim? Você consegue identificar em você o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz. Você consegue identificar em você longanimidade, benignidade, bondade? Você consegue identificar em você fé, humildade, domínio próprio? Consegue ver estas coisas dentro de você? Você conhece o que é a paz que guarda os pensamentos e os sentimentos em Cristo Jesus? Você conhece o que é ter a alegria de pertencer a Cristo, mesmo quando a sua vida está virada de cabeça para baixo? Você conhece estas verdades que o Evangelho promete para quem crer em Jesus? Pergunte a si mesmo: há quanto tempo você está dentro de uma igreja? Há quanto tempo? Há quantos anos?
ouvindo sermão após sermão, lendo livros, recebendo ensinos, instruções, o que você consegue identificar na sua vida que mudou, que foi transformado? Eu estou perguntando no seu interior. Não estou perguntando se você era solteiro e casou, se você era pobre e ficou rico, se era doente e agora está sarado. Estou perguntando a você, se de fato você consegue identificar Jesus vivendo dentro de você. Você consegue? Consegue ver traços dele em você? Consegue ver que você foi transformado e está dentro de um processo de transformação que tem a finalidade de te conformar com Cristo, de te tornar semelhante a Cristo? Ou você é alguém cheio de ressentimento e de amargura, que sempre julga os outros, alguém que tem inveja, que murmura o tempo todo, que mente, que é desonesto nos seus negócios? Você consegue olhar para você e ver que você foi livre do poder do pecado? Que você já não é mais escravo daquilo que fazia antes de Cristo? Você consegue olhar para você e ver que agora foi feita em você uma nova criatura? Se a resposta a estas perguntas for não, vale muito a pena, neste tempo, clamar ao Senhor que te faça conhecer a graça, que te faça nascer de novo, que te faça conhecer, experimentar, provar o que os seus ouvidos ouvem acerca do Evangelho há tantos anos. Em Romanos 14:17, nos é dito que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se você foi justificado pelo sangue de Cristo, em você há paz e a alegria. Você consegue identificar que em você há paz? Paz, independente das circunstâncias, paz, diferente da paz que o mundo dá. Você consegue identificar em você alegria, pelo simples fato de pertencer a Cristo e não mais a este mundo? Você consegue se ver como um peregrino, como um forasteiro, como alguém que está caminhando rumo ao seu Pai? Se a resposta a essas perguntas for não, eu não consigo ver, ainda estamos no tempo da graça. Ainda estamos vivendo os dias onde o Senhor nos concede tempo, ocasião e oportunidade para o arrependimento, para depositarmos a nossa confiança em Cristo Jesus, para nascermos de novo, recebermos o seu Espírito e então provarmos as verdades que o Evangelho proclama. Este termo que o apóstolo Paulo usa, reprovados, é um termo muito forte, meus irmãos, e ele vai aparecer algumas vezes no Novo Testamento. Eu gostaria de mostrá-los. 2 Timóteo 3, verso 8. Do verso 1 ao 7, nós não vamos ler agora. O apóstolo Paulo nos dá aqui descrições claras de como os homens seriam nos últimos dias. E depois de nos dar todas as características deles, no verso 8, apenas a parte B do verso, nos é dito: sendo homens de entendimento corrompido e reprovados quanto à fé. A maneira de pensar deles estão corrompidas, de tal maneira que a maneira como eles agem demonstram que de fato eles não estão em Cristo e Cristo não está neles. Todas as características que são apresentadas aqui do verso 1 ao verso 7 são características dos homens do tempo do fim. E uma das coisas que mais me choca neste texto é que no verso 7 nos é dito que aprendem sempre e nunca chegam ao conhecimento da verdade.
Estas características, elas não podem estar presentes apenas nas pessoas de fora da igreja. Não são os que estão agora no Porto do Bahia ou em qualquer outro lugar, bebendo, comendo, farreando, que são descritas estas características. Eles não são pessoas que aprendem sempre, sem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Estas são características de pessoas que são instruídas dia após dia no Evangelho de Cristo. São ensinados, são instruídos, aprendem sempre, mas não provam nada. Nunca chegam ao conhecimento da verdade. Uma vez que foi Cristo quem disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É necessário conhecer a verdade. A verdade é Cristo. É necessário conhecê-lo para nascer de novo. Veja mais um texto, Tito, capítulo 1, verso 16. Tito 1, verso 16, fica logo depois de 2 Timóteo. Tito 1,16 diz assim: confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Sabe o que isto nos diz? Que não importa o que eu digo, importa como eu vivo e aquilo que eu faço. Eu posso até dizer que conheço a Deus, eu posso até dizer que caminho com Ele, mas se a maneira como eu vivo e as coisas que eu faço demonstram o contrário, o termo que classifica tais pessoas é reprovados para toda a boa obra. Reprovados, desqualificados, desaprovado, falso, espúrio, condenado. Mais um texto que quero olhar com vocês. Hebreus capítulo 6, versos 7 e 8. Porque a terra que embebe a chuva que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Este termo utilizado aqui, terra, é uma linguagem simbólica. Aponta diretamente para o que é produzido sobre ela. Uma terra que produz bons frutos é aprovada por Deus. Uma terra que produz espinheiros e ervas daninhas é desaprovada. Qual é o fim da que produz espinheiros e ervas daninhas? O fim delas é ser queimada. E veja, as duas receberam a mesma chuva. Sobre as duas choveu a mesma chuva. Uma produziu algo bom, outra produziu algo ruim. Se a terra fosse sua, você faria com o quê? Aqui produziu coisas boas, você colhe. Aqui produziu coisas ruins, você faz o quê? Queima. Ter uma experiência com Cristo Jesus muda o nosso estado, transforma a nossa realidade. Não é uma transformação operada de uma vez por todas, mas é uma transformação que pode ser constatada na vida daqueles que a receberam, na maneira como eles vivem, na forma como eles pensam, pelas coisas que eles fazem. O que fazer para nos examinar? O que fazer para nos avaliar? Qual método? Qual a maneira que nós poderíamos empregar para fazermos um bom exame, uma boa investigação, um bom teste com a gente mesmo? Este é o espelho. Olhe para o espelho. Quando estiver lendo, pergunte a si mesmo: nos momentos que Deus aprovou tais posturas em tais pessoas, eu consigo ver isso em minha vida? Eu consigo me identificar com aquilo que Deus aprova?
nos momentos que você estiver lendo algo que Deus desaprovou, pergunte a si mesmo: será que isso está presente em mim? Use a Escritura como um espelho. Leia a Escritura e coloque a Escritura como um espelho para se avaliar, para se examinar, para se investigar. Se você tem o interesse de procurar por evidências de que Cristo está em você. Se você não tiver interesse nisso, continue vivendo do mesmo jeito. Desconsidere aquilo que está ouvindo e continue caminhando na mesma toada. Mas se você de fato deseja levar Jesus a sério, deseja procurar evidências dele estar em você, leia as Escrituras como um espelho. Se de tudo você dizer: está muito difícil estabelecer uma investigação e um teste, clame a Deus. Peça ao Senhor o que Davi pediu no Salmo 26, no verso 2. Senhor, examina-me. Senhor, prova-me. Sonda os meus pensamentos e o meu coração. Certamente Ele o irá fazer. E Ele tem métodos infalíveis para fazer você conhecer quem de fato você é e como você está vivendo. Ele tem métodos infalíveis de mostrar a você quem você é. Quero dar alguns exemplos aos irmãos. Abra sua Bíblia, por favor, em Deuteronômio 8, verso 2. O quinto livro do Antigo Testamento. Deuteronômio 8, verso 2. Diz assim: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os teus mandamentos ou não. O que está relatado aqui é a experiência de Israel no deserto. O motivo pelo qual eles precisaram passar pelo deserto. 3 palavras que quero analisar com os irmãos: te humilhar, te provar e saber o que estava no seu coração. Quando Deus conduziu o povo no deserto, a finalidade de Deus era primeiro rebaixá-los, aplicar testes sobre eles, para ver aquilo que estava dentro do coração deste povo. Talvez você pergunte: Deus não é onisciente? Deus não precisa provar ninguém para conhecer o que estava no coração deles. De fato, Deus não precisa provar para saber o que está no coração. Mas Deus prova para dar aos que são seus a oportunidade de conhecerem os seus próprios corações. Esta expressão saber vem do verbo hebraico yadar, que significa tornar conhecido. Então o motivo pelo qual Deus provou o povo no deserto era para que o povo pudesse conhecer o seu próprio coração. Com qual finalidade? Veja no verso 16: no deserto te sustentou com maná que os teus pais não conheceram, para te humilhar, para te provar e no teu fim te fazer bem. Observe que a única diferença que há no verso 16 para o verso 2 é que no verso 2 Deus os daria a conhecer o seu próprio coração. No verso 16, o motivo pelo qual Deus os faria conhecer seus corações era para lhes fazer bem. Quando Deus prova o seu povo, Ele dá ao seu povo a oportunidade de conhecerem os seus próprios corações. E a finalidade é sempre lhes fazer bem, nunca nos fazer mal. Porque Deus precisa expor para nós o nosso coração? Porque nós não temos consciência e nem ideia do nível de trevas que está dentro dos nossos corações. Eles podem ser vistos em todos os atos que nós manifestamos, tanto em coisas ruins
quanto em coisas boas que são feitas com a motivação errada. E se isto não for exposto, se isto não for identificado, não há chance para o arrependimento. Não havendo chance para o arrependimento, não há perdão. Não havendo perdão, não há salvação. A finalidade de Deus fazer com que conheçamos o nosso coração é para que a gente seja convencido dos nossos próprios pecados. E como isso é sério. Pecado não é brincadeira. Tem consequências e impactos eternos. Quer ter uma ideia disso? Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Números 32, verso 23. Apenas a parte B do verso. Porém, sentireis o vosso pecado quando ele vos achar. Ele não fica esquecido. Ele vai nos encontrar. Não adianta você pensar que está indo muito bem, encobrindo as coisas erradas que está fazendo. Não pense que pelo fato de não ter ninguém do seu lado e de ninguém estar te vendo, o seu pecado está tão bem escondido que ele não vai te achar. Certamente, ele te achará. Por isso é necessário que a podridão do coração seja exposta, que o pecado seja identificado, que você seja convencido dele para se arrepender, para ser perdoado, senão ele te encontra. E pode ser que ele te encontre num dia e numa hora irreversível. Veja Deuteronômio 32, verso 35. Minha é a vingança e a recompensa ao tempo em que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo e as coisas que lhe hão de suceder se apressam a chegar. Não há como ocultar pecado. Não há como se esconder de Deus. Um dia ele alcança. E pode ser que ele alcance num tempo em que não dá mais para se arrepender. A respeito disso nos é dito o exemplo de Esaú, que com lágrimas procurou um lugar de arrependimento, mas não achou. O pecado de desprezar a sua herança o encontrou quando ele quis tomar posse dela e não pôde. E ainda que chorando por isso, e em arrependimento clamando a Deus, não encontrou perdão e nem segunda chance. Por isso, meus irmãos, nós vamos entender alguns textos que nós olhamos para eles e nos chocamos, por exemplo, como Tiago 1:2, que diz: alegrai-vos quando passardes por várias provações. Todos nós sabemos que provação, testes que Deus aplica sobre nós, é algo difícil. Como se alegrar nisso? Agora você sabe porque deve se alegrar nas provações, porque é nas provações que o coração é exposto. Quando Deus provou Israel no deserto, o que foi exposto acerca daquele povo? Povo rebelde e contradizente. Observe essas duas características: rebelde e contradizente. Rebelde, não se sujeita ao padrão do Senhor. Contradizente, vive dizendo que quer, mas age como quem não quer. O resultado da provação que Deus trouxe àquela geração que estava no deserto, revelou a verdade no íntimo deles. E, meus irmãos, aquela geração pereceu. Deus os libertou da casa da servidão e os prometeu introduzir na terra prometida. Aquela geração adulta que saiu do Egito, acima de 20 anos, pereceu no deserto. No momento em que foram provados, foi revelado o que estava no coração deles. Se você não quer
ou acredita que não pode se examinar, se você possa até ter pensado e estar argumentando: se eu preciso de alguém para examinar o meu corpo, como eu posso ser capaz de examinar minha alma? Faça o que Davi diz no Salmo 26, verso 2: Senhor, examina-me. Senhor, prova-me. Senhor, sonda meus pensamentos, meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. Mostra-me o meu interior. Faz-me ver quem eu sou. Não me permita viver com uma ideia contrária a meu respeito. Não me permita ser enganado com respeito a mim mesmo. Faz-me ver a verdade acerca de mim. Se estou em Cristo, faz-me ver que estou nele. Se não estou, faz-me enxergar isto enquanto é tempo de estar. Porque certamente chegará o tempo em que, ainda que se queira, não poderá. Tiago 1,12 nos diz que é bem-aventurado o varão, o homem que suporta com paciência a provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido àqueles que o amam. Se você não consegue se examinar, se tem dificuldades de fazer isso, assim como eu, peça ao Senhor para fazer com que aquilo que está escondido dentro de você venha à tona, apareça, a fim de que você possa se arrepender assim como eu, a fim de que possa ser perdoado assim como eu, a fim de que possa ser salvo assim como eu. Na próxima semana, se o Senhor permitir, se nós vivermos, abrirei as Escrituras para falar aos irmãos sobre o tribunal de Cristo, sobre o dia em que estaremos frente a frente com Ele, e a verdade a nosso respeito irá aparecer. Por ora, eu paro por aqui, e se o Senhor permitir e nós vivermos, na semana que vem abriremos as Escrituras para falarmos do tribunal de Cristo. Vamos nos pôr de pé?